Seja bem-vindo a mais um episódio do seu Aprenda Mais. E esta semana estamos falando sobre tribos de Israel. E hoje nós vamos encerrar esse assunto. Eu sou o pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Como falamos, essa temporada foi algo muito prazeroso de ser feito, pois podemos mergulhar no estudo das tribos e esclarecer muitas dúvidas que certamente também são as suas dúvidas. As tribos de Israel foram formadas pelos filhos de Jacó. Nós vimos que Jacó teve pelo menos 4 mulheres. Com Lia, ele teve 7 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Desses, os 6 filhos homens receberam heranças de suas terras. Já com Raquel, ele teve José e Benjamim. José não recebeu diretamente uma porção de terra, mas sim os seus filhos Manassés e Efraim. Com Bila, ele teve Dan e Naphtali, que receberam porções de terra. E com Zilpa, ele teve Gade e Asser. Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia, não constituiu uma tribo territorial, pois recebeu uma comissão especial do Senhor para cuidar das suas coisas, para ser uma família sacerdotal. Mas recebeu sim porções de terra para que pudesse viver e perpetuar esse legado que o seu pai entregou para ele. O povo hebreu passou por pelo menos 3 períodos do seu governo. Um período patriarcal, que nós podemos citar aí Abraão, Isaac, Jacó. Um período de juízes, podemos trazer a figura de Sansão, Otoniel, Gideão, Samuel, e um tempo de reis, com Saul, Davi e Salomão. As tribos de Israel mantiveram certa estabilidade, independência, equilíbrio político durante o período dos juízes, visto que são relatados feitos notáveis de herdeiros da maior parte das tribos, sem um particular destaque para nenhuma delas. No final do século XI, com o início do período da monarquia e a coroação de Saul como rei, as tribos se uniram pela primeira vez sobre uma única liderança. Aparentemente, havia uma certa cisão entre a tribo de Judá e as demais, visto que o profeta Samuel refere-se algumas vezes a Israel e a Judá como entidades independentes, unidas apenas por um contexto histórico. Apesar de irmãos, as tribos não teriam sido sempre aliadas. Existem profundas diferenças políticas e até mesmo culturais. O rei Saul pertencia à tribo de Benjamim e adquiriu logo inicialmente uma simpatia de todas as tribos, mas um movimento em Judá, liderado por Davi, terminou por ocupar o poder logo após a morte de Saul, numa batalha com os filisteus. Daí, Davi logo foi coroado em Hebrom, rei de Judá, enquanto o restante de Israel deveu uma lealdade ao filho de Saul, Isbosete. Bom, a partir daí houve uma guerra civil, e com a vitória de Davi e ao poupar a casa, a família de Saul, Davi acabou ganhando uma popularidade. Após muitos feitos militares contra os povos estrangeiros, nós vimos que as 12 tribos se uniram firmemente sobre Davi. O seu filho Salomão manteve sua autoridade sobre Israel até a morte. Quando a gente fala sobre divisão do povo de Israel, nós vemos aí que essa dispersão, divisão das tribos de Israel, foi realmente um propósito do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. O que Ele queria, na verdade, era fazer com que o seu propósito, a sua direção, a sua bênção, pudesse ser espalhada e alcançada por todos os povos. E isso não é diferente hoje. Quando todos nós entendemos a nossa responsabilidade de ir e, em indo, espalhar aquilo que o Senhor tem colocado sobre cada um de nós. Com a morte de Salomão, uma facção liderada por Jeroboão viu uma grande oportunidade de poder resgatar Israel do poderio de Judá. A aclamação de Jeroboão significou a divisão indissolúvel entre Judá e Benjamim e as 10 tribos. Uma vez que o filho de Salomão, Roboão, ele foi confirmado rei em Jerusalém. Formou-se então o reino de Judá ao sul, com sede em Jerusalém, e Israel ao norte, cuja capital foi Samaria. Reino do Norte
Capital Samaria, 10 tribos. Reino de Judá, chamado de judeus. Capital Jerusalém, formada por Judá, Benjamim e a tribo de Levi. Nesse período, as tribos de Judá e Benjamim apareceram quase inteiramente fundidas entre si. E o mesmo aconteceu com as outras 10 tribos do norte. Judá era menos exposta a ataques vindo do norte e do leste. E o poder supremo permaneceu nas mãos da família de Davi, até o momento do cativeiro babilônico. O reino de Judá consegue-se então manter-se por 135 anos, após a queda do reino de Israel, o maior e mais poderoso dos dois. Dentre as tribos do norte, ainda se observam traços de individualidade na meia tribo de Manassés, mas de maneira geral não há mais distinção física ou cultural entre elas. No século 8 a.C., essas conquistas dos assírios abriram um caminho para a conquista do reino do norte de Israel. E com a queda de Samaria, que é a capital do reino do norte, significa o fim do Estado israelita. E aqueles que sobreviveram, eles foram deportados para a Síria e a partir daí redistribuídos por todo o território. Nesse momento, então, as 10 tribos do norte desapareceram por completo do relato bíblico. A partir desse momento, as 12 tribos começam a ser uma alegoria, referindo-se apenas a um estado original de união em nome de um propósito de Deus, representando a ideia do povo hebreu. De qualquer modo, é possível que o sistema de tribos tenha permanecido, mesmo que apenas no nível familiar, devido à tradição de traçar genealogias e manter culturas de cada uma das suas famílias. Apesar da queda de Jerusalém, menos de 2 séculos depois, os descendentes de Judá, Benjamim e Levi, eles são levados também ao exílio na Babilônia e mantiveram também ali fortes laços culturais entre si. É possível que tivesse mantido essa união graças à profecia do profeta Jeremias, que ele preveu um exílio de 70 anos e que o povo seria libertado e mandado de volta a Jerusalém no final desse período. A fé conjunta na realização da profecia teria mantido uma tradição das tribos intacta. E é no período do exílio que surge pela primeira vez, de forma consistente, o termo judeu, se referindo a todos os membros da tribo de Judá. E passado esse tempo de 70 anos previsto por Jeremias, Ciro o Grande conquista a Babilônia e agora envia os judeus de volta para a terra de Israel, designando para eles a província de Erhuda, o mesmo território antigo do reino de Judá. Daí os judeus habitam até o século II da era cristã, e a sua religião passa a se chamar judaísmo. Certamente faremos estudos sobre judaísmo para que você possa entender como que esta base de fé, nascida com as 12 tribos, depois espalhadas, criando o reino do norte, reino do sul, depois sendo destituídas por guerras e conquistas, mas logo voltam para a sua terra, estabelecem ali moradas e podem colocar em prática tudo aquilo que receberam, todos os ensinos receberam pelo seu pai Jacó. O objetivo da equipe do Aprenda Mais é que esse estudo tenha sido uma bênção para você, possa sim ser uma ferramenta de pesquisa, de conhecimento, de estudo, e nós não temos pretensão de esgotar esse assunto, mas de certa forma lhe estimular a um entendimento e que você também busque em Deus respostas para todas as suas dúvidas. Cada uma dessas tribos recebeu um legado, quer seja de terra, de atribuições, e você precisa entender que o Senhor tem um legado também na sua vida, que você precisa ser usado aonde você estiver e abençoando pessoas que estejam do seu lado. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Aprenda Mais.